Olá, olá, olá! Seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vindo. Eu sou a professora Roseli, informática, chegando aqui na nossa tela, e nós vamos bater um papo sobre Microsoft PowerPoint. Esse assunto para VUNESP. Um edital bem clássico da VUNESP, né? A gente tem aí esse edital chamado aí por mim como edital padrão, a gente tem vários e vários concursos, essa proposta. Às vezes muda a versão, mas a base, a proposta do software segue padrão para todas as versões, tá bom? Nós vamos bater um papo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre um determinado assunto. Eu vou mostrar aqui para você, já volto aqui para marcar. Essa é uma questão muito, muito bacana para a gente trabalhar. Essa foi uma questão proposta para a VUNESP, pela VUNESP, numa Câmara Municipal de Serrana, para cargo de técnico legislativo. Ela é uma questão de 2019. Vocês vão observar que aqui nós temos, olha, o Microsoft PowerPoint versão 2010. Aqui eu coloquei para vocês um edital trazendo a versão 2016, mas é uma questão que não muda independente de versão. Muito bem. Aqui a Microsoft diz assim: tem-se a seguinte apresentação de slide. Então, veja, aqui no nosso edital, nós temos aqui, ó, estrutura básica das apresentações. Então, quando a gente inicia um estudo sobre o PowerPoint, a gente começa a falar dessa estrutura básica, criar conteúdo para os diferentes layouts de slide, trabalhar com ferramentas para esse conteúdo, como, por exemplo, cabeçalho, rodapé, formatação, inserção de objeto, número de página, uso de botões de ação, que é um assunto particular que a gente vai conversar num outro momento, animação, transição. E uma outra ferramenta que faz parte dessa estrutura básica da apresentação é a presença da ocultação de slide. Às vezes a gente cria um arquivo e quando a gente vai apresentar o arquivo, eu não tenho como usar todos os slides que estão ali. Aí eu não vou excluir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ocultar os slides que eu não quero que apareça na apresentação. Então, quando a gente chega a ser recepcionado por uma questão, mas esse assunto não está presente no edital. Às vezes, aquele assunto ele não está diretamente no edital, mas indiretamente ele está inserido num determinado ponto lá do item do edital. Então, tem-se a seguinte apresentação de slide criado no Microsoft PowerPoint. Primeira coisa, veja, slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Então, é uma apresentação cujos slides se totalizam em 4. Observação. Esse slide 1 tem esse indicador aqui para nós. Esse indicador significa que o slide 1 está oculto. O que representa que na apresentação ele não será o que para nós? Apresentado. Por que, Roseli, que ele não será apresentado? Ora, ele está oculto. E aí eu já chamo você para identificar essa informação visual. Porque, às vezes, a VUNESP, ela não escreve que o slide está oculto. Aí cabe você, candidato, fazer essa observação. Então, quando a gente tem esse risco, né, esse traço para nós na diagonal, a gente vai ter como informação visual que aquele slide ele está o quê? Oculto. Uma segunda informação, nós temos uma estrelinha aqui. Essa estrelinha significa que o slide 2 ele possui um efeito. Nós temos dois
tipos de efeito. Um efeito é chamado de animação e um segundo efeito, ele é chamado de transição. Inclusive, a gente tem guias para isso. Então, quando você abrir o seu PowerPoint, ó, veja no edital, olha, animação e transição. Aqui para nós são efeitos, ok? Quando você abrir o Microsoft PowerPoint, observe, tem uma guia chamada de animação, tem uma guia chamada de transição. Essas duas guias são imprescindíveis nos estudos, porque elas são, primeiro, elemento de edital, e segundo, várias e várias questões a VUNESP cobra sobre esse assunto. Quando a gente tem essa estrelinha no slide, significa que aqui nós temos um efeito. Nós não sabemos, olhando a estrelinha, qual efeito ali está presente. Se é animação ou se é transição. Mas nós afirmamos que tem um efeito. A VUNESP, quando ela vai focar esse efeito, normalmente ela descreve qual é o efeito. Então, veja, há uma transição de slide no slide 2. Então, essa transição é um efeito para nós. Quando a gente fala em animação, nós estamos falando que esse efeito é no slide. Então, eu posso ter um título com animação, um gráfico com animação, uma imagem com animação, uma tabela com animação, um texto lá todo com animação, onde ele pode ser programado para ir aparecendo num determinado tempo. Então, a animação é no slide. E a transição é entre os slides. Quando você cria um efeito, vai aparecer, vai surgir entre os slides, eu estou falando em transição. No slide, efeito de animação. Entre os slides, efeito de transição. Fechou? Anota aí. Então, duas informações visuais que você consegue obter em várias questões. A estrelinha é efeito, a gente não sabe afirmar olhando se é transição ou animação. A gente só afirma que tem um efeito. Se a VUNESP mencionar entre os slides, transição. No slide, a animação. Fechou? Aqui nós já temos esse descritivo no enunciado. Observe que o slide 1 está oculto e que há uma transição de slides no slide 2. Considerando que não há nenhuma animação configurada, ela fala que não tem animação, só tem transição. Nas autoformas contidas, esses elementos aqui, olha, foram chamados de autoformas. Então, não tem nenhum efeito de animação nos slides. Ao iniciar o modo de apresentação, pressionando a tecla F5, ó, essa conversa nossa aqui, ela não é nova, essa F5 a gente já conversou em outras resoluções. A tecla F5 representa que a apresentação ela será iniciada onde para nós? No primeiro slide. Só que nós temos um problema aqui, ou uma resolução de um problema, ou a resposta da questão. O nosso primeiro slide, ele está oculto. Então, o primeiro slide será aquele que não está oculto. Então, ó, será iniciada no primeiro slide, desde que esse não esteja o quê? Oculto. Então, se o primeiro slide estiver oculto e a gente ativar a tecla F5 para iniciar a apresentação,
Essa apresentação será iniciada no próximo slide. Se o 2 estiver oculto, no próximo slide. Se o 3 estiver oculto, no próximo slide que está ativo. Tá claro isso? Então, veja, será iniciado no primeiro slide. Mas no nosso caso, o que acontece aqui? Ó? O primeiro slide, ele está o que para nós? Oculto. Então, a apresentação vai ser iniciada aqui, ó, no segundo slide. Então, nós vamos ter o efeito de transição aparecendo e depois o conteúdo do segundo slide sendo apresentado. E qual é a pergunta da questão? A VUNESP quer saber, ó, veja, considerando que não há nenhuma animação configurada na autoforma contida na apresentação, ao iniciar o modo de apresentação pressionando a F5, a tecla F5, a apresentação será iniciada no slide 2, verdade. Mas sem a transição. Será iniciada no slide 1? Não. Por que, Roseli, que não será iniciada no slide 1? Porque o slide 1 está oculto. Então, alternativa B, tchau. Será iniciada pelo slide 2? Sim. Apresentando de imediato a transição do slide. Será iniciada no slide 1? Não. Será iniciada pelo slide 2? Sim. Exibindo a transição do slide para o slide 3 e assim pressionando, assim que for pressionado o Enter? Não. Então, ele vai iniciar no slide 2 com a transição de slide. Ou seja, alternativa correta, C. Por que, Roseli? Volta. Slide 1 oculto. Slide 2 será exibido. Ele não tem um efeito de transição, então ele inicia com a transição e depois mostra o conteúdo do slide. Como não tem nenhuma animação, o conteúdo já vai ser mostrado. Se tivesse animação, a gente teria que pressionar os Enter, já que ela mencionou o uso da tecla Enter, porque essa animação, no caso, a transição, não está programada de modo automático. Tá certo? Então, é isso. Transição, animação, colocar para estudar, que são 2 efeitos. A presença de slide oculto também. Lembrar que nós temos a guia apresentação de slide, lá a gente tem o comando ocultar slide, também o botão direito do mouse dá para fazer ocultação de slide. E lembrar que a tecla F5 inicia a apresentação a partir do primeiro slide. Muito bem. Agora veja, se esse slide estiver oculto, a apresentação será no próximo slide. Tendo transição, com a transição. Tendo animação, com a animação. Alternativa para nós correta, vamos anotar aqui, pode ser aqui mesmo, ó. Vou aproveitar esse espaço. Correta para nós vai ser a nossa alternativa C. É isso. Bons estudos, fiquem bem, o meu abraço, até uma próxima questão. Tchau.